Senhor presidente, senhores deputados, ontem a imprensa noticiou que o governo do estado de Mato Grosso do Sul está fazendo uma revisão dos cadastros das famílias que são beneficiadas pelo programa Vale Renda e vai proceder o corte do pagamento do Vale Renda para não menos do que 22 mil bolsas. Quando a gente observa aqui que o governo do estado atualmente está beneficiando com o programa Vale Renda 45 mil famílias, nós vamos ver que com esse corte anunciado de 22 mil, é praticamente a metade, 50% das famílias. E o que o governo do estado alega? Que encontrou muitas irregularidades na concessão deste benefício. E cita aqui até 2 casos. Um caso acontecendo lá em Batayporã, onde uma família composta de 4 pessoas tem uma renda familiar de R$ 6.072, estava recebendo o Vale Renda de R$ 180. Depois cita o caso de uma outra família aqui em Campo Grande, de 3 pessoas, com um salário de R$ 5.622, também recebendo o Vale Renda. E também uma família em Três Lagoas, com 3 pessoas, uma renda de R$ 3.372, e que essas famílias estavam há mais de 12 anos recebendo o Vale Renda. Essa notícia me causa uma certa estranheza. Você pensar esses casos dessas famílias, Batayporã, Campo Grande, Três Lagoas, dizendo que elas recebem uma renda familiar de R$ 5.000, R$ 6.000 e recebe o Vale Renda de R$ 180, pode até ser que a gente encontre essas irregularidades, sim. O programa Bolsa Família também, quando faz um pente fino e faz uma verificação do cadastro das pessoas, muitas vezes encontra essas irregularidades. Agora, o que me causa estranheza é o governo anunciar que vai cortar 22 mil bolsas, é a metade, por irregularidades. Bom, aí a gente fica pensando, ou o governo não tem fiscalizado o programa Vale Renda nos últimos anos, que deixou chegar a esse número tão elevado de irregularidades, ou essa história não está sendo bem contada. Por exemplo, todos nós sabemos que o estado vem atravessando um momento de dificuldades financeiras, fazendo corte daqui, corte dali, atrasando repasses. Nós sabemos das dificuldades com o hospital regional, as dificuldades para atender algumas demandas. Será que esse corte também não é por conta da necessidade do governo de economizar? Se for este o motivo, eu tenho que dizer aqui que não é justo que o governo faça economia em cima de um programa tão importante como esse de atender as famílias que estão numa situação de vulnerabilidade social. Porque nós estamos vivendo um período de crise econômica, desemprego em alta. Aliás,
nesse último mês nós tivemos um aumento do número de desempregados no país. Mais uma vez, né, a gente teve, infelizmente, esse anúncio triste de que o número de desempregados aumentou ainda mais. Então, cortar 50% do programa Vale Renda, deixar de socorrer 22 mil pessoas ou famílias com este programa numa hora tão difícil como essa que nós estamos vivendo, eu acredito que é uma situação que precisa ser melhor discutida, e eu penso que o governo precisa nos dar explicações mais confiáveis sobre os motivos desse corte tão significativo assim de bolsas do Vale Renda. Por que falar que entre 45 mil famílias que recebem o Vale Renda, nós tenhamos 500 irregularidades, 1.000 irregularidades? Eu posso até acreditar, dizer assim, pode realmente acontecer de ter fraudes, ou até o caso de famílias que foram incluídas no programa quando elas estavam numa situação de extrema pobreza, o pai desempregado, a mãe desempregada, com vários filhos e não podendo, né, manter a família, mas depois a situação dessa família mudou. O pai conseguiu um emprego, a mãe também, então a renda familiar cresceu. Aí, nesse caso, justifica você retirar a família do programa, porque ela não está necessitando mais. Agora, cortar 22 mil bolsas do Vale Renda, a metade, com a justificativa de que existem irregularidades, então eu tenho que dizer que o governo falhou na fiscalização, no acompanhamento. Será que a Secretaria de Assistência Social, que é responsável por este programa, não tem uma equipe para fazer o cruzamento de dados com outros programas sociais, não tem uma equipe para fazer uma fiscalização sobre os critérios que estão sendo seguidos ou não? É um número exagerado. É um número exagerado, cortar 22 mil famílias do programa Vale Renda. Exagerado. A metade, não, estão irregulares, vamos cortar. Eu repito, nós estamos no momento de desemprego em alta. Eu estava, inclusive, conversando com um padre de uma paróquia e ele estava me dizendo o seguinte: é interessante como a gente sente aqui os efeitos da crise econômica. Ele dizia, há 12 anos atrás, 10 anos atrás, diminuiu drasticamente o número de famílias que iam lá nos vicentinos. Os vicentinos da paróquia que assistem famílias pobres, eles iam muito buscar a cesta básica lá na paróquia. Durante aquele período, o governo Lula, Dilma, diminuiu. Ele falou, sobrava a cesta básica aqui. Só que agora aumentou de novo a fila das pessoas pobres, miseráveis, que estão indo às paróquias atrás dos vicentinos, buscar novamente cesta básica. Falou, olha, já não estamos mais vencendo o fornecimento de cestas básicas aqui pelos vicentinos, né? Então, ele está dizendo que dá para sentir os efeitos dessa crise econômica, o aumento do desemprego, quando as famílias vão até a paróquia buscar a cesta básica. E aí, é nesse momento que o Estado precisa fortalecer os programas sociais, os programas assistenciais que estendem a mão a essas famílias mais pobres. E a gente
então é surpreendido por essa notícia de que o governo vai cortar 22 mil bolsas do Vale Renda, ou seja, 50%, por irregularidades. Eu não sei se a Assembleia Legislativa, seria o caso da Comissão Permanente de Assistência Social desta Casa, solicitar um relatório da Secretaria de Assistência Social sobre essas irregularidades, para a gente analisar melhor. Eu acho que justifica. Porque, como assim 22 mil irregularidades? Aqui tem uma notícia dizendo que o governador afirmou que essas 22 mil bolsas, elas vão ser transferidas para outras famílias que necessitam, né? Que estão sendo tiradas das famílias que não precisam, né? Ou que melhoraram a sua condição de vida, portanto não necessitam mais, e agora essas bolsas vão ser transferidas para as famílias pobres. Mas eu fico pensando nesse número tão elevado de irregularidades. Eu acredito que nós precisamos de uma justificativa melhor da Secretaria de Assistência Social sobre o que, de fato, aconteceu. Esse cadastro é muito antigo, vem de governos anteriores, nunca houve uma auditoria, nunca houve uma fiscalização para a gente chegar a esse número tão absurdo de irregularidades num programa de assistência social. Eu já ouvi falar, por exemplo, o programa Bolsa Família do governo federal, na época do governo Dilma, Lula, teve isso, que vereador recebia, né? Funcionário público estava lá recebendo Bolsa Família. Essas pessoas têm que ser presas, né? Essas pessoas, um vereador que recebe uma Bolsa Família, ele tem que ser preso, devolver tudo que ele recebeu com juro e correção monetária, né? Agora, eu acho, deputado Barbosinha, esse número de 22 mil bolsas irregulares muito elevado. Eu acho que nós precisamos de um esclarecimento melhor da Secretaria sobre o que aconteceu. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Deputado Pedro Kemp, eu agradeço pela concessão do à parte. E o número também chocou o líder do governo também. Acho que não consegui encontrar o autor da declaração, né, oferecendo esses números. O que eu recebi da SEDASH é a informação de que o governo federal disponibilizou o seu cadastro e vai haver um encontro de informações entre o programa Bolsa Família e o programa Vale Renda. E vai ser realmente efetivado um pente fino. Daí dizer que são 22 mil famílias, porque, na verdade, o sistema do Mato Grosso do Sul, do programa Vale Renda, ele não dialoga com o programa Bolsa Família do governo federal. E agora vai haver esse encontro de informações. Então não foi feito ainda? Não, esse encontro ele vai ser feito, ele já está sendo feito, já está sendo levantado. E aí alguém disse que poderia chegar a 22 mil e foi divulgado. Primeiro, nós precisamos efetivamente conhecer quais são os critérios que levarão ao corte. Por exemplo, a pessoa que é beneficiária do programa Bolsa Família do governo federal e beneficiária do programa Vale Renda, enquanto tem família que não é beneficiária de nenhum dos dois programas. Então, eu penso que a transparência, o acompanhamento e as explicações, elas são fundamentais, como bem cobrado por Vossa Excelência, que não pertence à questão partidária ou à base do governo. Então, ontem eu tive a preocupação, assim que vi a matéria, também me chocou como chocou a Vossa Excelência. Imediatamente eu pedi explicação da SEDASH. E a informação é que vai ser feito um pente fino, todas as informações serão prestadas, mas o ponto principal é exatamente o sistema do governo do Estado dialogar, tanto que o NIS, o Número de Informação Social, será a base que vai alavancar o programa social, porque ali contém toda a situação familiar. Então, eu acho que é muito importante o acompanhamento dessa casa para verificar
qual é o número efetivo do corte e quais as razões. Tendo-as, trarei a este parlamento, a Vossa Excelência e a todos os parlamentares, porque esta preocupação também conjuga da mesma preocupação de Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência sempre prontamente aqui nos repassando as informações. Eu fico mais tranquilo quando Vossa Excelência diz que esse encontro, né, de cadastro vai ser realizado ainda e que esse número ainda não é oficial, né, que a gente pode ter um número diferente. Eu acredito que é importante a Assembleia Legislativa acompanhar esse trabalho que vai ser feito pela Secretaria de Assistência Social. Nós, como eu disse, no momento de tantas dificuldades que o povo brasileiro vem enfrentando, o Vale Renda ele dá 180 reais para uma família pobre. Isso é pouco, mas é uma cesta básica. É o valor de uma cesta básica. Então faz a diferença na vida de uma família que está desempregada e que está passando necessidade. Aliás, eu quero trazer um dado aqui. Durante o governo Lula, o programa Bolsa Família, ele recebeu um prêmio da ONU no quesito combate à pobreza e à fome. É um programa que faz a diferença na vida de milhões de brasileiros e brasileiras. Então, um programa social de transferência de renda, ele é um programa que, na verdade, possibilita às famílias que estão em situação de miserabilidade, de extrema pobreza, ter o mínimo para poder sobreviver e continuar lutando para melhorar sua condição de vida. Não tem nada a ver com aquelas críticas maldosas de pessoas que falam que o Bolsa Família ele acomoda as pessoas vão deixar de trabalhar para receber o Bolsa Família, que aquela pessoa que estava procurando emprego não vai procurar mais, porque agora recebe Bolsa Família. Como é que entra na cabeça de alguém que uma família vai se contentar em receber 180 reais, ou até, em alguns casos, depende do número de filhos que a família tem, esse valor é menor. Vai acomodar quem? Vai acomodar quem com 180 reais? Não é? Parece que a pessoa está recebendo uma fortuna. Então ela vai ficar em casa agora recebendo Bolsa Família. Isso é uma maldade e é uma falta de conhecimento também. Então o programa de transferência de renda é um programa para dar aquele mínimo necessário para a família, né, se sustentar e continuar lutando, indo atrás de emprego, buscando uma melhoria na condição de vida e não deixar aquela família na penúria, né? Então, acredito que programa social precisa ser visto com outros olhos, como um direito de cidadania das famílias mais pobres. Nós vivemos num modelo econômico excludente, num modelo econômico que concentra riqueza e renda nas mãos de poucos, enquanto um contingente muito grande de pessoas são excluídas e muitas vezes vivem em situação de extrema pobreza. A pobreza no Brasil aumentou nos últimos anos e nós precisamos, sim, de programas sociais como direito de cidadania dessas famílias que precisam da mão do Estado nesse momento. Então, nós vamos encaminhar à Secretaria de Assistência Social do Estado um requerimento de informações para que possa prestar os esclarecimentos a esta Casa sobre este assunto que foi divulgado na imprensa e diga para a Assembleia, através da Comissão de Assistência Social, acredito que deve acompanhar muito de perto, né, esse trabalho para verificar, de fato, se procede esse corte de 22 mil famílias ou se ainda a Secretaria vai realizar uma fiscalização e ver, de fato, e cortar. Irregularidade não pode ser admitida, até porque, se existe coisa errada no programa, isso depõe contra o programa, né? Nós não queremos isso, nós queremos que o programa, ele que atende, o critério principal aqui é a família que tem uma renda per capita de meio salário mínimo. A renda per capita de meio salário mínimo. É essa família
que é a beneficiada pelo programa Vale Renda. Então, se tem alguém que está com um rendimento superior a isso recebendo, de fato deve ser excluído do programa. Mas nós precisamos saber de fato se está acontecendo isso ou não. Então era isso, senhor presidente, nós vamos encaminhar e agradeço mais uma vez os esclarecimentos do deputado Barbosinha como líder do governo, aliás, sempre muito prestativo aqui aos colegas deputados. Muito obrigado.